Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse programa que também vai ao ar no YouTube. Você só precisa digitar lá no nosso canal Podcast Papo Saudável e você vai ter acesso a mais de 100 entrevistas ou comentários como esse que está sendo feito hoje. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito legal, muito interessante, baseado nas palavras de Harold Kushner, em que ele diz: o que devo fazer da minha vida? Bom, o que devo fazer da minha vida é uma frase que é muito capciosa. Você pode pensar isso do ponto de vista profissional, mas hoje, na verdade, eu estou pensando do ponto de vista mais de alma e de espírito, mais de felicidade. Sabe, se eu perguntasse para você hoje o que é mais importante na sua vida, é a família ou é ganhar dinheiro? Provavelmente 100% das pessoas que estão me ouvindo diriam assim: a família, com certeza. Mas quando você vai olhar, você vai analisar a forma como as pessoas estão vivendo, não parece ser essa a resposta correta. Quantas vezes a gente está deixando de lado as pessoas que nós amamos, as pessoas ao nosso redor, nossos amigos, nossos parentes, para trabalhar com o intuito, muitas vezes nobre. Muitas vezes o pai de família quer trabalhar mais tempo para ganhar mais dinheiro, para fazer com que ele possa comprar para as pessoas que ele gosta as coisas que aquelas pessoas desejam. Então, meu filho gostaria de um presente e tal, eu vou trabalhar mais para poder levantar mais dinheiro para fazer isso. Minha esposa gostaria de um vestido ou, sei lá, uma roupa diferenciada, e eu quero dar isso de presente para ela, uma joia. E muitas vezes a gente usa isso como desculpa, sem perceber que muitas vezes essa família ou os próprios amigos, eles não estavam tão interessados nos presentes que eles viessem a receber por você ganhar mais dinheiro. Muitas vezes a presença é o que seria o mais importante. O que é que vale mais? A aprovação de estranhos ou a afeição dos que são mais importantes para você, que são mais caros para você? Por exemplo, muitas vezes, imagina uma situação em que você está na sua casa e a toalha de mesa branca, linda, de linho, e você por acaso derramou um café. Imagina duas situações: que esse café foi derramado por um estranho que estava visitando tua família, e aí você vai pensar o que é que sua esposa, que botou aquela toalha belíssima, o que é que ela vai dizer para aquele estranho? Não, normalmente seria assim: não, calma, relaxe, fique tranquilo, depois eu vou lavar, isso aqui não vai ter problema nenhum. E como é que seria essa mesma esposa se não tivesse estranho nenhum? Só tivesse o filho, por exemplo, que derramou o café, ou o esposo que derramou o café. Será que ela diria com essa mesma tranquilidade? Ou será que ela diria: olha o que você fez, né? Muitas vezes a gente age dessa forma com as pessoas que são mais próximas de nós. Agimos de uma forma maravilhosa com as pessoas diferentes, distantes, e não agimos de uma forma tão maravilhosa assim com as pessoas próximas de nós. E aí isso faz com que a gente sinta a necessidade de agradar pessoas que são completamente estranhas. Vocês já perceberam como é que funciona hoje, por exemplo, até na internet? Quantas vezes você vai fazer um vídeo ou fazer alguma coisa para agradar as pessoas? Quantas moças, quantas meninas estão se tornando sexys em suas fotos somente para terem mais curtidas e terem mais amigos ou seguidores no Instagram? E elas estão deixando de lado as coisas que elas pensam, os pensamentos mais íntegros delas, em função de serem aprovadas por essas pessoas que elas nem conhecem na maioria das vezes. Oscar Wilde, ele é um poeta irlandês, ele falou uma frase que eu vou ler para vocês: neste mundo só há duas tragédias, uma é não se conseguir o que quer, a outra é conseguir. Você sabe, o sucesso, ele nunca nos satisfará. Eu conheci um psiquiatra, um grande psiquiatra, talvez o mais inteligente que eu já tenha conhecido. Ele hoje não trabalha mais, mas ele também foi
psiquiatra dos atores globais lá no Rio de Janeiro. E esse cara, ele é fantástico, ele é simplesmente fantástico. E ele dizia para mim uma coisa interessante: são todos muito vazios, muito ocos, ficam na dependência da aprovação das outras pessoas. Alguma vez você, usando para situações mais nossas, da nossa realidade, alguma vez você já colocou alguma coisa no Instagram e você ficou analisando para saber quantas pessoas visualizaram ou colocaram aquele coraçãozinho ou curtiram de alguma forma? Porque a gente sente a necessidade de aprovação da maioria das vezes de pessoas que nós nem conhecemos e esquecemos de conquistar a aprovação das pessoas que estão ao nosso redor e que nos amam e que nós amamos. Então o sucesso, se você tiver contato com uma pessoa que ganhou muito dinheiro, que foi sucesso no que ela queria fazer. Eu estava vendo outro dia sobre um esportista americano que ele tinha um plano. Ele era um rapaz pobre, ele queria ter uma frota de carros, uma Ferrari, um Porsche, entre outros. Ele queria ter uma mansão e ser casado com uma mulher que ele achasse belíssima. Ele conseguiu realizar tudo isso antes dos 30 anos. E depois ele entrou numa depressão profunda. Foi difícil de tratar essa pessoa. Porque, na verdade, chega num momento em que você diz, é como aquela música Ouro de Tolo de Raul Seixas, que ele diz, eu conquistei tudo isso e agora? E daí? Né? Se você tiver contato com pessoas que já conquistaram muita coisa, eles vão poder lhe dizer essas coisas que eu estou falando agora. E se quando nós temos a nossa identidade dependendo somente das pessoas que nós nem conhecemos e precisamos de aprovação, é complicado, porque se essas pessoas quiserem, elas puxam o tapete debaixo dos nossos pés. E aí nós entramos numa depressão, ou no mínimo numa crise de ansiedade. Você imagina se você está o tempo todo... Vocês já viram aquelas pessoas que fazem, muitas vezes até muito dinheiro, fazem até fortuna na televisão, ou mesmo nas redes sociais, chacotando, brincando com as pessoas próximas, com pai, mãe, com as pessoas que estão próximas a você. Essas pessoas, elas sentem a necessidade da aprovação, não daqueles pais, mas a aprovação daqueles desconhecidos, porque elas querem ser encaradas como celebridade. No dia em que isso não acontecer mais, essas pessoas vão encarar o vazio, o oco que elas têm dentro de si. Sabe, tem uma coisa chamada fenômeno ou síndrome da impostura ou da impostora, que é quando você, apesar de um sucesso exterior, você sabe lá no íntimo que você não é exatamente aquilo. E é como se você estivesse sendo uma pessoa muito falsa. E é como se tivesse uma vozinha que dissesse assim, ó, se os outros conhecessem você como eu conheço, todos saberiam como você é falso. Imagina, sabe aquele brincadeirinha que tem um bonequinho no braço, no ombro esquerdo e outro no ombro direito, um diabinho e um anjinho, né? Um diz assim, faça isso, outro diz não faça isso, e aí vai. Agora você imagina que tivesse uma vozinha dessa dizendo assim, você está sendo falso, você está sendo mentiroso. Quando é que vai ser você mesmo? Quando é que você vai aprender a desfrutar a sua vida a partir da sua própria personalidade e não de uma personalidade fake que as pessoas não conhecem de verdade, só encontram como sendo um ator de televisão, não é? Então, essa síndrome da impostora faz com que as nossas almas que têm fome de aprendermos a viver de uma forma que nossa existência tem importância em nossa passagem pela vida. A nossa alma, ela tem essa fome, esse desejo de que nós sejamos importantes, mas não importantes de uma forma falsa. Quando você pega pessoas, né, como Gandhi, como a Madre Teresa de Calcutá, pessoas que de alguma forma fizeram o bem às pessoas, e tantas pessoas ao nosso redor que nós conhecemos, muitas vezes anônimas, na nossa cidade, pessoas que entregam comida, às vezes à noite, para pessoas necessitadas, pessoas que entregam cestas básicas, pessoas que fazem o bem. Nós tivemos no ano passado possibilidade de ajudar a APAE a conseguir os seus objetivos. Quantas pessoas foram lá e participaram daquilo de uma forma anônima?
Ninguém sabe que eles participaram e já estavam lá participando. E isso faz um bem danado. E isso não entra nessa síndrome da impostora ou do impostor. Porque nós não nos sentimos impostores, nós nos sentimos gratificados e felizes de verdade. Vocês já perceberam isso? Dá a impressão que quando você faz uma coisa dessas, quem mais ganha não é quem recebeu, mas é quem doou, né? Então essa doação ela é simplesmente fantástica. Carl Jung, um psiquiatra suíço, ele relatava que 1/3 dos seus pacientes que achavam serem neuróticos, eles pensavam que eram neuróticos, tinham na verdade falta de sentido de suas vidas vazias. Ele tratava muita gente e ele descobria que as pessoas meio neuróticas, meio agressivas, meio desagradáveis, muitas vezes o que elas tinham de verdade era falta de sentido. Por que eu vivo? Qual é a função de eu viver? Será que é só chacotar dos meus parentes para que os outros riam de mim? Será que é somente isso? É só ser falso com as pessoas para que as pessoas riam e se alegrem momentaneamente comigo? E eu seja como o Roberto Carlos, que eu quero ter 1 milhão de amigos no Instagram, no Facebook, mas não de verdade. Sabe, existe uma mariposa que ela não tem boca e ela nasce somente para reproduzir e ela morre logo depois. Será que a nossa vida é essa? É só reproduzir e pronto, e morrer? Será que não tem sentido para a nossa vida? Seríamos como se fosse uma pedra que está caindo no meio de uma lagoa tranquila. Você imagina uma lagoa. A lagoa está tranquila. Ou uma piscina, vai. Aí você joga uma pedra no meio dessa lagoa ou da piscina. Essa pedra cai. No momento ela faz um estardalhaço. A água chacoalha, faz umas ondas. Mas depois fica tudo calmo outra vez. E a pedra não existe mais. Será que nós seremos somente como essas pedras? Quantas pessoas já fizeram tanto sucesso, entre aspas, e foram esquecidas? Nem se lembram mais que essas pessoas existem. Diferente de uma pessoa como Jesus Cristo, que além de tudo era o próprio Deus, pelo menos é o que eu acredito. O próprio Deus encarnado. Ele veio, falou tantas coisas maravilhosas, ele nos ensinou tantas coisas maravilhosas que 2000 anos depois a gente ainda está se lembrando disso. E ele não precisou ficar chacotando de ninguém, brincando, gozando da cara das pessoas. Não, ele não precisou ser falso, ele foi verdadeiro com o que estava falando. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2 na Bíblia diz que é melhor em uma casa onde há luto do que em uma casa onde há uma festa, pois a morte é o destino de todos nós. Os vivos devem levar isso a sério. Você já percebeu? Você está numa festa, muitas vezes você sai de lá mais vazio do que você entrou. Quando você entra numa casa enlutada porque alguém faleceu, num velório, você vai se lembrar que você pode ser o próximo. Isso faz você pensar que a vida tem que ter sentido. Como é que seria se você morresse hoje? Tua vida, o único sentido foi viver como aquela mariposa que não tem boca, que só tinha que crescer para poder reproduzir e logo depois morrer? É isso? É tudo isso que sobra? Ser como um animal qualquer? Eu costumo dizer que é como ser um cavalo de raça para poder ter uma boa égua, uma boa comida, uma alfafa e um tratador e um veterinário. É só isso? Existe um provérbio Yiddish. A língua Yiddish é uma língua que mistura alemão com hebraico. E ela diz assim: para o verme no rabanete, o mundo inteiro é um rabanete. Se nós não conhecermos uma alternativa, nós presumimos que a nossa maneira, muitas vezes medíocre de viver, é a única maneira. Nós precisamos abrir os nossos horizontes. Precisamos estudar. Você sabe, no ano passado eu cheguei perto de 70 livros lidos. É uma média muito boa. A média brasileira é 2, para você ter uma ideia. Isso abre tua mente, abre teu horizonte e faz com que você deixe de lado os pensamentos falsos, mentirosos. Jarba Rocha, nosso querido amigo, ele diz que muitas vezes as pessoas tentam vender a imagem de um empresário bem-sucedido e chegam para fazer palestra na cidade com um carro alugado. Quando você vai para a cidade deles, ele não tem nada, não tem nenhuma bicicleta e nunca conseguiu fazer o negócio crescer de verdade. Muitas vezes a internet permite essas falsidades. Quantas vezes pessoas que têm clínicas odontológicas ou médicas falam mentiras, falam coisas de fachada e quando você vai ver, na verdade,
não tem conteúdo, não tem verdade. Nós estamos vivendo um período mentiroso. E é isso que nós queremos para nossas vidas, viver só em função desse pequeno rabanete, como sendo esse verme em cima do rabanete, sendo essa pessoa medíocre que só acredita nessas falsidades e mentiras. A questão da existência é um significado espiritual. Quando você pensa, por que é que eu existo? Não tem a ver com comparecer a cerimônias religiosas, fazer parte de um culto ou ter uma fé diferente, não. É porque o espírito humano é a única parte que nós, seres humanos, temos que é diferente dos animais. Os animais não se preocupam em adorar um Deus como nós nos preocupamos, a ter consciência como nós temos. Essas coisas são praticadas, existem praticamente no ser humano. Quando você se torna feliz vivendo uma vida que significa alguma coisa. Isso é importante porque as pessoas mais felizes não são as mais ricas, famosas, nem as que leem livros. A felicidade é um subproduto, é algo que não é o produto original. Quando você persegue demais, eu falei isso inclusive num outro podcast, eu disse que era como perseguir uma mariposa. Se você persegue muito a mariposa foge de você. Quando você para de ficar perseguindo a mariposa sendo a felicidade. Aí você começa a fazer coisas produtivas que gerem coisas boas para as pessoas ao seu redor, e aí então a mariposa vem e senta no seu ombro, e ela vai acontecer. Isso é muito simples. De novo citando Carl Jung. Ele disse assim, o fato essencial de que as recompensas que obtemos da sociedade são alcançadas à custa de uma diminuição da personalidade. Nós não percebemos isso muitas vezes, não notamos isso. As recompensas que nós obtemos da sociedade, elas têm um preço, elas são alcançadas à custa de uma diminuição da personalidade. Vocês já pensaram nisso que ele falou? Ele falou isso há 100 anos e olha como isso permanece extremamente atual. Para que você se sinta bem incorporado a um grupo, seja de internet, seja no Instagram, seja em que for, ou um grupo social, muitas vezes você tem que perder um pouco da personalidade. Você tem que fazer coisas que você não gostaria de fazer. Você tem que ir para uma festa e dançar na boquinha da garrafa, quando você não queria fazer aquilo, mas você faz aquilo para poder ser aceito por aquele grupo. E isso faz com que a sua personalidade seja diminuída. Não, 1000 vezes não. Seja você, seja verdadeiro, entre em realidade. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você sabia que no original a palavra é realidade? Ele diz, eu sou o caminho, a realidade e a vida. Qual a diferença de verdade e realidade? A verdade é só uma verdade objetiva, fora. E a subjetiva que você experimenta é a realidade. Eu posso dizer assim para você, um doce de banana, eu falei de doce de banana porque eu adoro doce de banana. Doce de banana é muito gostoso. E você pode dizer, é verdade. Mas quando você experimenta aquele doce de banana, ele passa a ser realidade nas suas papilas gustativas. Então, nós precisamos ter mais realidade na nossa vida. Menos hipocrisia, pessoal. Muitas vezes, os aplausos, os elogios, as apreciações explícitas abafam uma vozinha que está dizendo assim, ei, você não é bem assim não. Às vezes você está num lugar onde as pessoas elas só lhe elogiam e muitas vezes elogiam de uma forma muito falsa. E isso faz com que nós não prestemos atenção muitas vezes aos nossos próprios erros. Por exemplo, às vezes podemos substituir detalhes importantes como esse de viver em sociedade e ter que usar uma roupa diferente que eu não usaria normalmente, mas eu vou usar, que é porque as pessoas ao meu redor, elas gostem de mim em relação a isso. E eu estou pouco me lixando, por exemplo, para o que minha família pensa ou vai funcionar. Tem alguns detalhes aqui que eu queria compartilhar com vocês, como aquele vendedor americano que era campeão em sua área, que ele sugeria fingir intimidade. Não, eu finjo que eu sou íntimo com as pessoas e elas querem comprar comigo. Que terrível, que falsidade e que infelicidade esse sujeito deve sentir no final do dia, né? Quando uma pessoa de mais idade morre, por exemplo, a minha mãe faleceu há 1 ano e meio.
Quando isso acontece, isso me faz pensar que eu sou o próximo da geração. Não existe mais uma geração na minha frente. Quando nós somos pequenininhos, que nossos avós ou bisavós falecem, nós pensamos, ainda tem muita coisa pela frente. E nós nos sentimos meio imortais. Mas quando os nossos pais se vão, no caso minha mãe, ela faleceu, eu penso, eu sou o próximo. Porque não existe mais uma outra geração no meio do caminho, né? E o que é que eu vou deixar para que seja apreciado pelas pessoas depois disso? A necessidade do significado da vida, ele não é biológico, não é algo que você sente na carne, nem muito psicológico. Um psicólogo, ele pode fazer você ser menos infeliz, mas não ser feliz de verdade. Isso é espiritual. Por isso, para sermos felizes, eu quero terminar o podcast que já está finalizando hoje, foi muito rápido, como vocês perceberam, não deu tempo de falar muito. E eu acho que até já falei demais, mas a necessidade de nos dirigirmos ao Criador. É esse que pode nos responder a essa pergunta que eu fiz lá no começo desse episódio de hoje. O que devo fazer da minha vida? O Criador tem a resposta, o nosso Deus. Fiquem com ele e até a próxima semana, se Deus quiser. Meus amigos, hoje eu gostaria de fazer um testemunhal em relação aos nossos 2 patrocinadores e que eu tive o privilégio de começá-los, a Dental Clínica e o Super Entrega. A Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas é extremamente completa. Nós temos hoje desde o nosso próprio tomógrafo para fazer as imagens e poder fazer implantes, e até na busca, você sabe que os americanos muitas vezes pedem para que se faça tomografia para procurar muitas vezes cânceres, cistos, granulomas, coisas que a gente consegue ver com muita qualidade com uma tomografia. E nós temos um tomógrafo alemão de última geração. Além disso, nós temos o maior centro de fresagem do Brasil. Fresagem é quando uma máquina ela pega um bloco de porcelana, ela fresa, ela esculpe e ela faz essas facetas como as minhas. Eu fiz 30 facetas na minha boca, meus dentes eram muito curtinhos e eles não apareciam. E aí eu fui melhorar o meu aspecto, meu sorriso e o meu visual. Então, além de tudo isso, a gente tem tudo mais que você possa imaginar, inclusive um laser de alta potência que a gente consegue fazer a remoção de cárie, a remoção de gengiva muitas vezes e até de osso sem anestesia em 80% dos casos. Então a clínica é extremamente completa, é uma clínica maravilhosa e que está disponível para você de uma forma completamente sem compromisso. Você pode chegar até nós, faz o teu orçamento, eu mesmo vou analisar a tua boca e vou poder ver o que é que eu indicaria para ti. E você não precisa necessariamente fazer nenhum acerto por isso. Isso é simplesmente uma análise inicial. E aí, caso você queira tratar conosco, será uma honra tê-lo aqui na Dental Clínica, tá bom? Eu agradeço muito e espero ver vocês lá. E caso vocês queiram entrar em contato conosco para tirar alguma dúvida, o telefone é o 99981-6640. Meus amigos, hoje eu quero falar um pouco sobre o nosso patrocinador, um dos nossos patrocinadores, que é o Super Entrega. O Super Entrega que tem mudado a vida de muita gente na nossa cidade. Super Entrega é um supermercado delivery. O que é isso? Você precisa para a sua feira, o supermercado tem. E imagina você no conforto do seu lar, poder ligar, poder entrar no computador, ou se for o caso no celular, no aplicativo, como você quiser, no próprio Instagram, e você pedir e chegar na sua casa em normalmente 15 minutos no máximo. Não demora isso daí. Na maioria das vezes tem se conseguido chegar até antes do que 15 minutos. E você pode comprar desde as coisas que você normalmente compraria, como por exemplo feijão, arroz, macarrão, bolachas, suco, bebidas de uma maneira geral. Nós temos lá 3 grandes freezers, ou seja, câmaras frias, com chocolates climatizados, vinhos climatizados. Imagina que situação interessante. Tudo na temperatura ideal e tudo isso de uma forma muito fácil. O telefone de lá é facílimo. Entre em contato com esse telefone, você vai ver uma equipe extremamente solícita, extremamente educada e que vai poder fazer tudo o que você precisa para ter um conforto na sua compra. A sua experiência de compra vai ser simplesmente maravilhosa, eu garanto a vocês, porque minha vida já mudou com isso. O telefone que vai aparecer aqui embaixo é o 99696-2122. Olha como é fácil. 9696-2122. Vou repetir,
9696-2122. Com esse telefone, você vai ter acesso a pessoas extremamente simpáticas que vão lhe ajudar a fazer a compra que você desejar, inclusive a compra do mês, se você quiser. Além de salgados maravilhosos, sorvetes, tudo o que você precisa. E inclusive tem uma área também, uma parte do aplicativo de cuidados com a piscina. Então, se vocês têm piscina em casa, vocês vão poder comprar cloro, pastilhas e outras coisas mais, além de todos os produtos que eu já citei antes, tá bom? Experimenta o Super Entrega, você não vai se arrepender, você vai adorar o Super Entrega. Um forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário,